Dispensa de trabalhador com depressão. Afinal de contas, quando esse trabalhador tem direito de ser reintegrado e quais os cuidados que a empresa deve tomar para que essa situação não se desencadeie dentro da sua dinâmica interna? Esse é justamente o nosso tema de hoje. Todos nós sabemos que a depressão é considerada uma doença que afeta uma grande camada da população contemporânea. E em muitos casos, ela está estritamente ligada a questões laborais, a questões de estresse no ambiente de trabalho. Então, não são raras as vezes em que nós nos defrontamos com situações em que o trabalhador acaba sendo afastado de suas atividades ou então acaba tendo que se desligar totalmente do seu trabalho em razão dessa moléstia. Em relação à empresa, é muito importante que a empresa adote algumas medidas internas preventivas, como a elaboração dos laudos técnicos de segurança e medicina do trabalho, para que ela possa identificar e mitigar eventuais riscos à saúde física e também psicológica dos seus colaboradores. Por isso que é muito importante que ela mantenha seus programas de saúde ocupacional, programa de prevenção de acidentes, sempre em dia, evitando assim ocorrências dessa natureza que normalmente sempre vêm acompanhadas de algum desdobramento indenizatório. Na questão da depressão, assim como toda e qualquer doença ocupacional que se equipara também à situação do acidente de trabalho, é necessário que fique comprovado o nexo causal, a relação de causa e efeito entre a doença desenvolvida e a atividade laboral daquele trabalhador. Eu sempre fiz o que é muito importante dar atenção ao exame médico admissional, procurar proceder com mais aferição, com mais atenção em relação às reais condições psicológicas, ergonômicas e físicas do trabalhador antes mesmo dele ser contratado. Pois, afinal de contas, além do nexo causal, existe também a concausa, que diz respeito àquela situação em que esse colaborador já apresenta alguma predisposição a alguma doença pré-existente que pode se agravar no desempenho da sua atividade profissional. Na grande maioria dos casos, a empresa procede o exame admissional de forma muito superficial, acaba não detectando essas questões de saúde, sejam elas físicas ou psicológicas, e esse trabalhador acaba agravando a doença ou desenvolvendo uma predisposição que certamente poderá lhe trazer a perda parcial, total, temporária ou permanente da sua capacidade laborativa. E em razão disso, ele terá direito a uma indenização por danos materiais e também morais. A indenização por danos materiais pode dar conta das despesas com o tratamento até a sua recuperação, e também o pagamento de uma pensão que pode ser temporária ou vitalícia, dependendo do grau da incapacidade, de acordo com o percentual da perda da capacidade apurado numa perícia médica judicial. Uma vez não comprovado o nexo causal, por óbvio que a empresa não possui nenhuma responsabilidade indenizatória em relação a este trabalhador. Porém, caso ele venha a gozar de benefício previdenciário de auxílio-doença por uma doença qualquer, ainda que ela não tenha esse nexo de causalidade com a sua atividade profissional, é muito importante sempre tomar alguns cuidados quando da sua reapresentação, pois em inúmeros casos o nosso órgão previdenciário, o INSS, acaba dando alta para esse trabalhador sem que ele efetivamente tenha se reabilitado totalmente. E a empresa, muitas vezes, em razão desse episódio, acaba demitindo esse trabalhador. Porém, não há nenhum impedimento legal para que seja feita a demissão. Porém, é muito importante tomar cuidado, pois ele pode ter ingressado judicialmente contra o INSS, em razão do indeferimento administrativo, em razão do não prosseguimento do benefício de auxílio-doença, e pode vir a ser vencedor nessa demanda judicial e receber retroativamente do INSS e também postular o direito à reintegração ao seu antigo posto de trabalho, além de indenização pelos salários não auferidos durante o tempo em que foi indevidamente desligado das suas atividades profissionais. Então a gente sempre recomenda muita cautela, certo? Em situações dessa natureza.
Se ficar configurado o nexo causal, se esse trabalhador gozar do auxílio-doença por acidente de trabalho ou por doença ocupacional, que se equiparam, por óbvio que ele adquire a estabilidade de 12 meses após a sua completa reabilitação, certo? É a conhecida estabilidade acidental. Nós vamos trazer aqui um caso prático de uma trabalhadora que teria sido admitida numa empresa e teria desencadeado uma depressão, alegando que essa depressão teria sido ocasionada por ordens excessivas, por cobrança de metas diárias, um clima de animosidade, o chamado estresse organizacional. E em razão disso, teria desencadeado uma depressão grave. E essa depressão acabou fazendo com que ela fosse obrigada a se afastar das suas atividades laborais e ficasse 2 anos gozando de benefício previdenciário do auxílio-doença. Ao retornar ao seu trabalho, acabou sendo demitida. Essa trabalhadora foi submetida a uma perícia médica na ação trabalhista. E essa perícia constatou que mesmo após ela se afastar, mesmo após ela passar pelo competente tratamento médico, em algumas situações da sua vida cotidiana, ela voltava a desencadear esse quadro depressivo. E em razão disso, constatou que não havia nexo de causalidade entre a sua atividade profissional, entre o alegado estresse laboral e a doença desenvolvida. E em razão disso, ela restou perdedora na ação judicial. Outro argumento utilizado em defesa pela empresa e que foi muito bem observado na sentença é que ela, após ser demitida no transcurso da ação trabalhista, já havia conseguido outro emprego e nesse emprego desempenhava suas atividades laborais normalmente. Ou seja, também não ficou comprovado a perda temporária ou permanente da sua capacidade laboral. E em razão disso, nesse caso especificamente, a empresa restou vencedora pelos argumentos que eu falei aqui anteriormente, comprovou que ela já estava trabalhando em outro lugar, que mesmo após o seu tratamento, ela ainda apresentava quadros depressivos por razões diversas, que não seriam especificamente as questões do seu trabalho. Então, em razão disso, não ficou comprovado o nexo causal. Então, pessoal, fica aqui a nossa recomendação em situações dessa natureza, seja você trabalhador ou empresário, que é sempre importante observar essa relação de causalidade entre as questões internas da empresa, uma eventual cobrança excessiva de metas, né, e também questões de doenças pré-existentes ou então de questões que não foram observadas lá no processo admissional do trabalhador. Tá? Fica aqui sempre a nossa recomendação, de parte a parte, para que você possa exercer sua atividade laborativa de uma forma totalmente salutar e para que a empresa possa ter colaboradores sempre atuando com alta produtividade. Ok? Um abraço e até a próxima.